Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Caio Megali, secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo. Secretário de Fazenda. Secretário de Fazenda, desculpe o engano. Você veio da iniciativa privada e é seu primeiro cargo na administração pública. Levou um susto? É diferente, né? A administração pública ela tem incentivos diferentes, tem objetivos diferentes. A iniciativa privada tem o objetivo de prestar um bom serviço, mas também tem o objetivo de maximizar o lucro, pagar os acionistas, oferecer incentivos financeiros para os funcionários, né, os trabalhadores. Na administração pública é diferente. Na administração pública você tem que maximizar os serviços que você presta à sociedade, né, desde que não desequilibre o orçamento. Então a lógica é um pouco trocada. Como é que o senhor encontrou a Prefeitura de São Paulo, as finanças da Secretaria? Olha, as finanças da Secretaria, elas terminaram equilibradas no final do ano passado. Então, do ponto de vista de caixa, do ponto de vista de equilíbrio entre gastos totais e receitas totais, a situação estava bastante tranquila. O problema é que por trás dessa aparente tranquilidade, tinham dinâmicas que preocupavam, né? Algumas linhas de despesa crescendo muito rapidamente, alguns subsídios, especialmente gastos com previdência, contratos que vinham sendo reajustados com a inflação passada. Então você tem algumas despesas importantes crescendo rapidamente e as receitas sofrendo com a recessão, né? Então a foto estava equilibrada, mas quando você projeta a foto ao longo do tempo, há um desafio grande de reequilibrar as finanças do orçamento do município. Como é que se reequilibra as finanças, reequilibram as finanças de uma cidade num momento de crise econômica, de estagnação, como o atual momento brasileiro? É difícil porque, por um lado, tem que haver cortes nas despesas, né, e nós não estamos no primeiro ano de crise. Esse já é o quarto ano de recessão. Então, algumas despesas mais básicas já foram cortadas. Algumas despesas mais fáceis de serem ajustadas já foram cortadas. Então, nós temos que fazer cortes adicionais, alguns cortes difíceis de serem feitos em áreas que têm gastos muito estabelecidos, né? Então, nós temos que mudar mesmo o paradigma, pensar a forma de gastar de forma diferente, de forma mais eficiente. E do lado das receitas, buscar alternativas de receita. Você falou na primeira resposta que a diferença do setor público do privado para o público, e no privado se busca o lucro e no público, resumindo muito, o que se busca é o interesse da população. Isso. No entanto, o que a gente vê até agora, o prefeito Dória cortou gasto de hospital, gasto de escola, paralisou obra de hospital. Essa é uma boa gestão, paralisar esse tipo de obra? Na verdade, o que eu respondi na primeira pergunta é que você tem que maximizar a satisfação da sociedade, os serviços que você dá à sociedade, desde que não haja desequilíbrio no orçamento. Porque um desequilíbrio no orçamento pode até gerar algum serviço melhor no curto prazo, mas certamente compromete a sua capacidade de gestão ao longo do tempo, né? Em algum momento essa conta vai chegar. Então é muito importante, né, e nós priorizamos isso nesse início de gestão, fazermos uma análise bem criteriosa dos gastos para que os gastos sejam feitos de maneira eficiente. As obras é um bom exemplo, né? Nós encontramos muitas obras iniciadas, né, tanto na saúde, na educação, no transporte, né? E como os recursos são escassos, é importante obras, não é como você comprar clipes para o escritório, né? São investimentos caros, demandam muitos recursos. Então não pode se errar ali, tem que fazer uma análise muito criteriosa para que o gasto seja feito de forma mais eficiente possível. Sim. Nós estamos começando a retomar as obras agora. Porque uma desses cortes de verbas que o prefeito fez e que chamam a atenção ele cortou, por exemplo, ele deslocou 30 milhões de ações contra enchente e construção de ponte, terminais, remodelação de terminais de ônibus, para o orçamento de uma secretaria que ele criou, que é a Secretaria de Desestatização e Parcerias. Tirar dinheiro de controle de enchente e de terminais de ônibus para uma secretaria de desestatização, não parece esquisito? Olha, esse é um bom ponto, um ponto importante, né? Primeiro, qual foi a movimentação orçamentária?
essas obras eram obras que estavam ligadas ao PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, vindo lá do governo federal, que foi um programa claramente superdimensionado lá atrás e cujos recursos secaram rapidamente depois da crise. Então eram obras que, algumas delas estavam no orçamento há muitos anos, não são realizadas e dificilmente no ano de aperto como esse seriam realizadas. Por outro lado, a Secretaria de Desestatização e Parcerias vai ser exatamente a secretaria que vai nos permitir vender ativos ou fazer parcerias com o setor privado, que permitam com que o setor privado faça a gestão de algumas atividades que não são o nosso foco. Por exemplo, o Autódromo de Interlagos. Não é foco da Prefeitura fazer corridas de Fórmula 1. Então deixa o setor privado fazer isso e com o dinheiro que nós arrecadamos com essas parcerias, aí sim vamos canalizar para mais investimentos em saúde e educação, focando no que realmente é importante. Agora, com o orçamento apertado e gastos crescentes, só tem duas possibilidades ou as duas simultaneamente. Diminuir gasto e aumentar a arrecadação. Vocês já foram atrás dos 100 maiores devedores de IPTU? Por exemplo, o Sírio-Libanês deve IPTU, o Albert Einstein deve IPTU. E deve, não é pouco, devem milhões e milhões e milhões de reais. Como é que vocês estão indo atrás desses grandes devedores? Pois é, num ano apertado como esse, você olha para a despesa, mas olha para a receita também. Aí no lado da receita tem duas, nós não vamos aumentar imposto, né? Não cabe aumentar imposto no Brasil. Mas pelo menos cobrar o que eles devem, né? Exatamente. Então a alternativa não é subir imposto, como já foi feito muito no passado. A alternativa é fazer com que quem não paga imposto corretamente que pague. Né? E aí temos dois lados de atuação. O primeiro é a dívida ativa, como você falou. A dívida ativa total, ou seja, a dívida que particulares, tanto empresa quanto pessoas físicas devem à Prefeitura, chega perto de 100 bilhões de reais. Para um orçamento de 54? De 50, mais ou menos. 50. Ou seja, 2 vezes o orçamento. 2 anos de orçamento. Pois é. Tem uma boa parte dessa dívida que são dívidas lá de trás, década de 60, 70, que são difíceis de recuperação. Nós estamos lá, vamos continuar cobrando, mas tem um outro bom pedaço que é possível que nós, junto com a Procuradoria do município, tenhamos uma gestão melhor para aumentar essa arrecadação. Nós estamos focando nisso. Tem uma série de iniciativas lideradas pela Procuradoria, quem faz esse trabalho primordialmente, né, para melhorar a arrecadação da dívida ativa, cobrar quem deve ao município. Tem uma boa parte também que o particular, né, a empresa, não entende que deve. Então tem um pedaço ali que está na justiça, está sendo discutido na justiça, a lei às vezes tem uns espaços e há uma discussão na justiça, mas tem um outro pedaço que está bem claro que deve, que nós temos que ir atrás. Esse é um lado de aumentar a receita. O outro lado é buscar com que aquele que não paga imposto passe a pagar, ou seja, com fiscalizações. Tá. Mas aí é evasão ou é isenção? Evasão. Isenção não, isenção está bem regulamentado, mas tem muita gente que não paga imposto. Deveria pagar e não paga. Não emite nota, né? Faz... falcatruas. Exatamente, não reporta corretamente a sua receita para que a gente possa comparar para saber se o imposto que ele está pagando está certo. Nós estamos fazendo fiscalizações semanais em vários setores para aumentar essa arrecadação também. Tá bem. Eu desejo ao senhor boa sorte no trabalho. Parece que vai ter bastante trabalho pela frente. Muito obrigado. Já estamos trabalhando bastante e vai ter muito pela frente também. Obrigado, boa noite. Obrigado pela entrevista.